Bom dia! Bom dia, seguidores do Elas no Processo. É um prazer estar aqui hoje, representando Elas no Processo, para falar de um tema importantíssimo, tema da hora, de primeiro momento aí, garantismo processual, com o renomado professor Matheus Pereira. Estamos aguardando a entrada dele aí, mas gostaria de cumprimentar a todos. Bom dia. Bom dia. Aguardando. Professor Matheus Pereira. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Mari, querida, já chegou. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Natiele. Tentando fixar aqui o comentário. Estão me ouvindo bem? Vendo bem? A gente está aqui aguardando o professor Matheus para a gente poder começar. Bom dia, querida. O som tá bom? A imagem tá boa? Vão me avisando aí, por favor. Sim? Coincidentemente, hoje a gente também está começando o nosso semestre na UFLA, né? Universidade Federal de Lavras. Muito animados. Oi, gente, tô tentando fixar aqui o título da live. Vamos ver se vai dar. Isso. Bom dia, Marcelene. Desculpa se eu não falei corretamente. Estou muito bem acompanhada aqui das minhas meninas, da Mari, da Natiele. Agora da Marcelene, aguardando a entrada do professor Matheus. Ah, o professor Matheus chegou. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Ah, você vai ter que solicitar. Eu vou te enviar um convite, vou te enviar aí, tá bom, Matheus? Eu te enviei. Bom dia, Cristina. Bom Ah, dia, ótimo. tudo bom? Bom dia. Tudo Ah, bem? tudo jóia e você? Tudo ótimo. Olhei. Vou aqui fazer a apresentação para a gente poder começar. A gente já está aqui acompanhados, né, de uma audiência aqui muito boa e estamos aqui, na verdade, com umas alunas minhas aqui da graduação. Hoje a gente começa o segundo semestre aqui na UFLA. Hum, Então já estão aqui me acompanhando, já estão garantindo uns pontos aqui para as disciplinas. tá certo. Então vamos lá, vamos começar. Vou apresentar o professor Matheus, mas antes eu gostaria só de ressaltar, a gente está aqui no projeto Elas, né, no processo, que tem aí tentado dar uma visibilidade maior às mulheres no meio acadêmico, sobretudo no direito processual, né, que é uma área muito, em que há uma predominância muito grande, né, de homens. Não que eles não recebam bem, somos
imensamente bem recebida sempre, mas o projeto tenta dar um destaque maior. Então, a gente está nessa iniciativa e aí convidando grandes processualistas para falar aqui para gente. Mas eu queria ressaltar só que o professor Matheus, ele passa bem longe do que poderia ser chamado de um machismo estrutural. Inclusive, ele, né, sem querer entrar na vida pessoal, mas inclusive ele tem um batalhão de mulheres em casa, né? Ele tem 5 Exato. filhas. E a querida, maravilhosa amiga Roberta, mandar um beijo para ela também, mandar um beijo aí para a Valentina e para a Pietra, que chegou aí há pouco tempo, né? Espero que você tenha Isso, dormido essa noite. mais ou menos. Então vamos lá, vou apresentar o querido professor Matheus. Então, Matheus Costa Pereira é mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco, professor de processo civil e advogado. Só que ressaltando que ele tem um currículo imenso e ele mesmo pediu que eu não lesse todo o currículo em toda humildade que lhe é peculiar, para de fato a gente entrar no assunto que interessa aqui, né? Então, muito obrigada, Matheus, por ter aceito o convite do Elas no Processo. E a palavra é toda sua. Bom, para mim, antes de mais nada, é um prazer estar aqui participando desse projeto com você, Fernanda. Você que é minha amiga, né? Tenho outras amigas também que fazem parte desse projeto. Aí destaque, né, a você e destaque também a Ive Malafaia, né, que foi quem inicialmente fez o primeiro contato comigo. E para mim é um prazer estar aqui conversando com você, né, e estar conversando de direito processual. Então, para mim, estamos muito bem, né? Estou à disposição aí para a gente poder dialogar amplamente sobre garantismo, né, no caso hoje. Sim, na verdade, agradecer também a Ive, né, a nossa colega que arquitetou aí esse nosso encontro hoje, mas o assunto não poderia ser melhor, sobretudo pela nossa presença ali, por fazermos parte ali da Associação Brasileira de Direito Processual. Você até de maneira, né, bem mais atuante, bem mais relevante que eu, mas a Associação Brasileira de Direito Processual que veio, na verdade, romper aí paradigmas, né, no direito processual brasileiro e mundial e semeando aí, germinando a questão do garantismo processual que, se quem estiver ouvindo ainda não conheça ou não entenda a importância, até o final dessa conversa vai ver a relevância, na verdade, que esse papel da Associação Brasileira de Direito Processual tem tido no nosso cenário, no nosso sistema processual brasileiro mesmo, com essa inserção, essa germinação do garantismo processual entre nós. Então, eu acho que nada mais óbvio que a gente comece, na verdade mesmo, tentando fazer uma delimitação, né, do que seria o garantismo processual, qual é essa perspectiva que está se projetando no processo a partir do garantismo. Então, gostaria que você começasse mesmo com as premissas do garantismo processual, para quem está nos ouvindo aí, Matheus. Perfeito. Foi importantíssimo você, inclusive, destacar que essa é uma das bandeiras da Associação Brasileira de Direito Processual. A ABD-Pro, ela não tem essa única bandeira, mas uma das bandeiras é exatamente essa, né? É a de promoção, né, ou de defesa do garantismo processual. Ela tem outra bandeira também, que é no sentido de incorporar nos estudos de direito processual as conquistas hermenêuticas, né, filosóficas, da linguagem e assim por diante. Então, trazer uma visão do direito processual ou do direito procedimental né, enriquecida, digamos assim, né, por uma perspectiva mais crítica, né, o outro lado é o garantismo processual. E, né, efetivamente, né, o que é o garantismo processual ou quais são as premissas, como você bem colocou. Eu vou sintetizar aqui, vou sintetizar, né, vou fazer uma abordagem rápida, mas sem prejuízo de você ir fazendo outras provocações para que eu possa
aprofundar se você achar que é pertinente. Mas, pelo próprio nome, né, garantismo processual, né, essa é, de fato, uma corrente que vem se desenvolvendo entre nós há pouco tempo, né, é uma perspectiva, ao menos de um ponto de vista orgânico, ela é bastante recente, né, então você tem, né, do ponto de vista processual como um todo, sem se reter a um ramo qualquer do direito, você tem um dos precursores dessa temática no Brasil, ele foi o Glauco Merato Ramos, né, que foi à Argentina e se deixou influenciar, né, foi embebido, né, pelas ideias do professor Alvarado Velhoso, né, e tantos outros, né. Então lá ele teve contato com as ideias do professor Alvarado Velhoso, né, do professor Juan Monteiro Aroca, do Franco Cipriani, da Eugênia Ariano Derro, dentre tantos outros autores. E aos poucos, né, o Glauco ele foi difundindo as ideias por aqui, e aí isso chegou ao Lúcio Delfino, isso chegou ao Eduardo Costa, e, né, gradativamente foi se disseminando, né, isso chegou a mim, isso chegou ao Antônio Carvalho, isso chegou a Ive, né, você eu sei que conhece também, transita bem pelas ideias, isso chegou ao Igor Haatz, a Natasha, né, Anchieta, a Luciana Benassi, ao William Gale, ao Júlio Rossi e tantos outros, né? Eu posso aqui, o Diego Crevelin, né? Não poderia faltar o Diego Crevelin e tantos Lúcio outros. Delfino. O Delfino foi um dos primeiros, né? O Delfino, entre tantos outros. Talvez eu esteja falhando aqui em mencionar alguns. Mas a ideia aqui, basicamente, e não que nós simplesmente tenhamos, né, simplesmente sejamos tradutores das ideias desses autores, né, Juan Monteiro Aroca, Franco Cipriani, Adolfo Alvarado Velhoso, Eugênia Ariano Derro, muito pelo contrário, né, nós temos uma identidade própria, né, nós temos uma crítica própria. A ideia aqui é enxergar, o ponto de partida básico, é enxergar o processo como uma garantia. Né? Essa é uma perspectiva básica. Nesse sentido, a gente é uma premissa básica, né? A premissa fundamental. O processo é uma garantia, né, do cidadão. É uma garantia, né, de cidadania ativa, como coloca o Eduardo Costa, é uma garantia, sobretudo, contra os arbítrios do poder. Né? E aí, aqui a gente não precisa ficar numa perspectiva, inclusive, contra-jurisdicional. Mas, se a gente for trabalhar aqui, né, no âmbito ou num contexto jurisdicional, a gente pode entender que o processo ele é uma garantia contra-jurisdicional. Leia-se, é uma garantia que limita o exercício da jurisdição, que, portanto, busca combater qualquer tipo de arbitrariedade. Então, circunscreve o poder a limites democráticos e republicanos. E, nesse sentido, existe aqui um contraponto do garantismo processual, né, com o instrumentalismo. Então, né, nós enxergamos o processo enquanto uma garantia. Bem, eventualmente você poderia colocar, ou alguma outra pessoa poderia colocar aqui, mas outros autores também não enxergam o processo como garantia? Ou outros autores também não enaltecem as garantias processuais? Bem, isso é verdade, né? Só que na nossa perspectiva, isso tem alguns desdobramentos ou isso tem algumas implicações que não é observada em outros autores. Então, quando eu digo aqui que o processo ou o devido processo é uma garantia, a gente está trabalhando aqui com a ideia de que o devido processo ele tem um conteúdo substancial específico. Ele tem uma substância, uma substantividade constitucional específica, que não se confunde, né, aí entra aquilo que outros autores vão falar, que não se confunde, obviamente, com as garantias que ele abrange. Né? Então, é muito comum, é voz corrente isso na doutrina, a ideia de que o devido processo, ele abrange uma série de garantias. Né? Você tem, aqui a colar, você vê alguns autores dizendo que o devido processo seria um super princípio, ou um mega princípio, que vai abranger contraditório, ampla defesa, fundamentação, vedação às provas ilícitas,
motivação das decisões judiciais, publicidade, etc, 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 né? Mas não é só isso, né? E mesmo nessa parte também existe uma diferença, tá? Então, eu consigo pontuar, assim, minimamente já duas diferenças a partir, já nessa perspectiva, que é o quê? Primeiro, esse conteúdo específico, essa substância específica que tem o devido processo. E, em segundo, uma própria leitura das garantias. Então, minimamente, o que eu posso colocar aqui é o seguinte: no conteúdo mínimo do devido processo, o que se visualiza é a repartição de funções. Então, a ideia de repartição de funções dentre os sujeitos, né? Entre os sujeitos, aqui pensando numa perspectiva, repito, né, contrajurisdicional, dentre os sujeitos que vão atuar em um procedimento judicial. Existe uma delimitação de funções, né? Não cabe às partes exercer a atividade do Estado de jurisdição, assim como não cabe ao Estado de jurisdição exercer aquilo que é comportamento próprio das partes, né? Isso só desculpa te interromper, eu só não queria claro. que perdesse esse fio da meada aí. Eu deixei que você começasse aí as premissas, porque certamente, né, mais adiante a gente vai ter que entrar em algumas questões meio espinhosas aí, como instrumentalismo, mas já que você já fez a abordagem, só para não perder o fio da meada, de fato, há na nossa doutrina brasileira autores que, acho que na verdade a maioria, que dizem que o processo é mesmo uma garantia, trazem lá o rol dos princípios, né, das garantias constitucionais, mas aí logo adiante defendem que o processo seria mero instrumento da jurisdição, sem perceber o paradoxo que está sendo construído aí, né? Porque eu acho que a gente já pode afirmar que nesse momento, já logo de início, eu até já dou minha cara a tapa fazer isso, que não há como o processo ser garantia sendo considerado um instrumento da jurisdição. Concorda? Perfeito. Sem dúvida, né? Aqui eu tenho, né? Eu tenho uma antítese, né? Eu não posso dizer que o processo é uma garantia e um instrumento da jurisdição. Eu tenho aí uma contradiction in terminis, né? É um problema lógico, né? Se é garantia, não é instrumento. Se é instrumento, não é a garantia. E é curioso notar porque essa é uma reflexão que a gente faz a consulta dos autores em geral, né? E isso é dado em poucos parágrafos, né? Isso é dado como uma verdade absoluta, como um dogma, como algo inquestionável e algo que não teria grandes desdobramentos ou grandes problemas teóricos e práticos, né? O que é o processo? O processo é instrumento da jurisdição. Mas como assim o processo é instrumento da jurisdição, né? E claro, né, há razões históricas, né, por trás disso, né? Já em Oscar Willow, né, quando supostamente o direito ele conquista sua dignidade científica, né, o processo ele já é reconhecido como um instrumento, afinal de contas, né, demarcado pela ordem jurídica, né, e supostamente um instrumento a tutela, entre aspas, do direito objetivo e não a tutela de direitos subjetivos. Então a gente parte eu costumo dizer em sala de aula, desculpa te interromper aí, que você falou do Bilo. Nada, é um diálogo, você faz aí as provocações, né, todas. E até para a gente aproveitar a oportunidade, porque a gente se encontra tão pouco, né? Mas eu costumo dizer em sala de aula que o Bilo nos fez um favor enorme, né? Ele concedeu uma autonomia, né, científica ao direito processual, mas ele nos cobrou um preço muito caro, né, que a gente paga até hoje, como você disse aí. Ele mesmo já construiu aí esse dogma do processo como mero instrumento da jurisdição. Isso, né, nessa modernidade, né, ou nesse formalismo processual moderno, né, como colocam alguns autores, né, o processo, ele de fato, ele já vem nessa ideia de que seria um instrumento. Só que se a gente for para as raízes, né, da cláusula do devido processo, né, então se a gente for para, por exemplo, o João Sem Terra, né, para, né, o per legem terra, né, essa expressão, né, law of the land, né, que futuramente vai, né, para muitos, né, seria o embrião da cláusula do devido processo. O devido processo ele não era em si, né, nunca foi um instrumento,
Muito pelo contrário, né? Ele se prestava justamente a refrear, a limitar, a circunscrever o poder. Mas em algum momento isso foi se perdendo, né? Inclusive não se tem uma linha histórica, né, demonstrando exatamente em que momento isso se perdeu. A gente sabe, né, aí como a gente foi colocado aqui, que com o Oscar Billow, por exemplo, isso não está presente, assim como isso não está presente com Franz Klein, né, não está presente no Kiovenda e em tantos outros autores, né, que foram responsáveis, ou grandes responsáveis, né, por formatar a nossa doutrina, né, que constituem as bases da nossa doutrina processual. Então, isso se explica por que esse tema ele permanece irrefletido ou como um dogma, né, como um verdadeiro dogma. E o que eu acho mais curioso... Você não acha que a gente não pode dizer, né, para quem está aí ouvindo, a gente não tem muita intimidade com o garantismo, ou enfim, até a Escola Mineira de onde eu venho, que combate muito o instrumentalismo, a gente não pode chegar a dizer também que seria, né, cômodo, né, seria oportuno também não se enfrentar essa discussão, né, por vários motivos outros que a gente vai alcançar aqui hoje. Então, porque também é oportuno não se enfrentar, né, essa discussão, não se saber onde esse fio se perdeu, né, porque Isso. se mostrou, talvez, por exemplo, para o autoritarismo, para o absolutismo, não se enfrentar essa discussão se mostrou oportuno, né? Perfeito, perfeito. Exato, né? Foi importantíssimo você citar a Escola Mineira, né? Porque no meu próprio desenvolvimento, falo por mim, mas sei que posso falar aqui por outros amigos também, né? Que também perfilam o garantismo, né? Na minha formação, no meu amadurecimento, foi fundamental, né, a leitura de diversas obras, né, de autores da Escola Mineira, né, a começar pelo professor Haroldo Plínio Gonçalves, né, cuja obra é fundamental, né, seguido do próprio professor Rosemiro Pereira Leal, do André Cordeiro Leal, cuja tese de doutorado, né, também é formidável, né, a ideia do paradoxo de Billow, e tantos outros, né? Estou citando aqui alguns, né? Mas Bretas, o professor Bretas, né? Sem dúvida, né? Então, assim, existe aí uma contribuição considerável, né? Uma grande contribuição que a Escola Mineira ela vem há algum tempo desenvolvendo no sentido de combater o instrumentalismo, né? E é importante dizer, né, que não que os autores da Escola Mineira eles sejam, né, ou se intitulem defensores do garantismo, mas na medida em que eles, né, de fato, existe essa contraposição, né, desses autores ou desses representantes com, né, um instrumentalismo, aí de fato eles estão muito mais próximos de nós, né, do que, né, dos instrumentalistas. O Eduardo José da Fonseca Costa, né, sempre diz isso, assim, a escola mineira, né, o processo democrático não é sinônimo, né, do garantismo processual, por assim dizer, mas a gente tem muito mais pontos de contato do que discordâncias aí, né, nesse sentido. Mas eu queria trazer um ponto aí, a gente já chegou logo no instrumentalismo, né, mas eu queria trazer um ponto que a gente até conversou um pouco sobre isso para escolher o título aqui da live hoje, porque muitas vezes a gente vê, na verdade, uma contraposição ao garantismo pelo ativismo judicial, quando, na verdade, o contraponto do garantismo é mesmo, né, esse pensamento, essa escola instrumentalista de processo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque há uma certa confusão aí, como se o contraponto do garantismo processual fosse, de fato, o ativismo judicial. Exato, perfeito. Eu disse, né, no meu livro, né, não tem como você contrapor, ou não faz sentido você contrapor garantismo com ativismo, né? O antípoda aí, né, essa contraposição, esse confronto, ele deve ser feito com o instrumentalismo. Agora, de fato, o que você pode perceber, e eu vou explicar melhor, mas de fato o que você pode perceber é que o instrumentalismo ele fomenta o ativismo judicial, ao passo que o garantismo não, né? Na medida que o garantismo ele se imita, ele se pretende, ele tem por objetivo
refrear, restringir o poder, né? Então, você não concilia o garantismo com o ativismo, né? Então, vamos lá, né? O Glauco, salvo o melhor juízo, ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele coloca assim: o garantismo é processual, né? O ativismo é judicial. Né? Isso num texto assim de muitos anos, muito antes de se falar em ABD-Pro ou do garantismo processual se difundir aqui no Tá lá Brasil. naquela coletânea, não tá? Que o Lúcio Delfino organizou do garantismo. Aquela Eu das não tenho, primeiras, eu, eu não tenho certeza, Fernanda. Talvez esteja em mais de um texto. Né? Eu estou pensando aqui num texto de 2006 dele, né? Mas, Em que mas foi, ele tem uma. foi o primeiro dele no Brasil, não foi? Enfrentando mesmo a questão. Talvez tenha sido, exato. E então, vamos lá, né? O instrumentalismo, ele enxerga o processo a partir da jurisdição, da óptica jurisdicional, né? E existe aqui um problema, além de haver aqui um compromisso com o poder, né, com o princípio da autoridade, né, ou com o autoritarismo, diga-se de passagem, existe aqui também um problema epistemológico, né? Certa feita, eu fiz menção a isso e não fui muito bem compreendido. Mas se eu começo a dizer que um objeto ele é o que eu faço, né, dele, o uso que eu faço dele, então, né, me parece que isso, do ponto de vista epistemológico, não faz muito sentido, né? Porque eu posso pegar um livro, por exemplo, né, e dizer que não é um livro, que é uma arma branca, por exemplo, ou eu posso dizer que é um apoio de papel, ou eu posso dizer que é um peso para evitar que a porta bata, e deixou de ser um livro, né? Ele é um peso para que a porta não bata. Então, assim, e minimamente isso demonstra que existe um problema aqui, que não é um problema jurídico ainda, é um problema epistemológico, mas que isso é completamente ignorado. Existe também um problema filosófico, né, ou também, né, epistemológico, no sentido de que os instrumentalistas em geral, só vou lançar aqui, mas se você quiser a gente aprofunda depois, eles trabalham com uma perspectiva de magistrado, de ser humano magistrado, que não existe. Né? Eles trabalham como se, né, eles constroem, a bem da verdade, modelos teóricos. Né? E talvez o problema em si ele não seja propriamente dogmático, né? O problema maior seja transformar modelos que são puramente teóricos, né, em modelos dogmáticos. Mas eles trabalham com um modelo de ser humano que não existe, como se o magistrado ele fosse um sujeito estritamente racional. Né? Esse é o sujeito da modernidade. Né? A gente já superou isso há muito tempo. Não existe sustentação teórica em um modelo de processo que é centrado na pessoa do magistrado. Né? Ponto. Se eu compreendo o processo à luz da jurisdição, eu não estou falando nada sobre o processo. Eu só estou falando sobre a jurisdição. Né? O que é o processo? O instrumento da jurisdição. Eu não falo sobre processo. Eu falo sobre jurisdição. Né? E isso, naturalmente, que fomenta o ativismo. Por quê? Porque eu estou hipertrofiando, né, a figura do Estado de jurisdição. Eu estou recrudescendo os poderes do magistrado. E, historicamente, foi isso que foi acontecendo. Né? Eu falo isso, né, eu consegui demonstrar isso no meu livro, porque eu fiz um resgate histórico, né, no sentido de que a história da ciência processual ela se confunde com o publicismo, mas ela se confunde com o aumento do publicismo aqui, não no sentido de reconhecimento de que a relação processual, né, é uma relação pertencente ao direito público, mas ela se confunde com o fortalecimento dos poderes do magistrado. E a própria ideia de ciência ela foi sendo atrelada a isso, né, no sentido de que quanto mais poderes, então mais nós teríamos, né, mais cientificidade haveria no direito processual. O garantismo não. Né? E é importante também, aqui eu faço uma observação, porque aqui e lá vem essas desinformações, né, de que o garantismo ele seria um privatismo ou um neoprivatismo. Né? Esse pensar dual, que é próprio também da modernidade, né, do homem moderno, né, privatismo, publicismo, né, ele não faz em absoluto nenhum sentido. Né? E quando a gente pensa em garantismo, o olhar aqui é para a Constituição.
né? É a Constituição, né? Ou seja, isso é posterior, né, a qualquer disputa hegemônica ou pretensão hegemônica entre privatistas de um lado, né, ou, né, aquilo que foi associado a um modelo escrito de processo, aos publicistas de outro, aquilo que foi associado a um modelo oral de processo. A gente já está aqui num discurso que é constitucional, né? É uma compreensão ou é uma visão que parte da ideia de que o processo ele tem o seu chão, né? Ele tem o seu fundamento na própria Constituição, né? E aí na ideia de que é uma garantia, né? Mas aí me permita só fazer uma complementação de algo que eu dizia antes, né? Além desse conteúdo mínimo de repartição de funções, né, que você não encontra, no geral, nos autores que vão defender a ideia de comunidade de trabalho, né? Eu digo que também, para mim, é uma inconsistência teórica, né? Quem enxerga o processo como uma garantia não pode falar em comunidade de trabalho, né? Mas tem autores que falam expressamente, né, que o processo é uma garantia, que rechaçam a ideia de que o processo seria um instrumento da jurisdição e, ato seguinte, sustentam que haveria uma comunidade de trabalho. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Nós não vamos entrar agora, mas seria uma comunidade de trabalho, talvez uma espécie de cooperação processual, né? E aí está o grande problema, assim, né? No meu Isso. entendimento. Aí você entrou exatamente onde eu queria tratar, né? Eu não posso. Aí é outra questão que eu vejo. Eu não posso interpretar uma garantia contra, né, o cidadão. Eu não posso. Eu não posso. Não existe uma garantia, salvo entre as próprias partes, mas não existe uma garantia que leve a um recrudescimento, a um fortalecimento ou eventualmente a um protagonismo do magistrado, né? Ainda que isso seria completamente inconstitucional, né? aí Você não não está sendo isso. constitucional assim. Exato, aí eu não tenho uma garantia, né? Então, dizer que a cooperação ela é uma garantia, me parece também, né? E aí vamos colocar os pontos nos is aqui, me parece também que é uma postura, né, equivocada, né? Lançando as vênias, né, de estilo aos defensores dessa perspectiva. Mas a cooperação não pode ser uma garantia, na medida em que, né, de uma forma escamoteada ou não, né, assim me parece, né, ela leva efetivamente ao recrudescimento, né, dos poderes do magistrado. Inclusive, vai ter uma live hoje, né, à noite, com o professor Daniel Neves e o Diego Crevelin, exatamente sobre cooperação processual. Né? E o texto do Diego Crevelin, ele demonstra, né, o caráter mítico da cooperação processual, que é um texto, até onde me consta, não existe diálogo com ele, né? Ele demonstra claramente que existe, né, um fortalecimento do papel jurisdicional, né? Ainda que se venha com essa ideia de comunidade de trabalho, ainda que se venha com essa ideia de ruptura de modelo assimétrico, etc. Então você tem uma série de questões, né, teóricas, né, ou que em abstrato elas são, de um ponto de vista arquitetônico, né, elas são, entre aspas, bonitas, mas do ponto de vista prático que você tem é exatamente um outro problema. E os autores em geral, né, que defendem a cooperação, né, curioso, não vou dizer que é curioso isso, mas assim, é interessante, eles tratam da cooperação no procedimento civil, mas não é algo, não é uma garantia constitucional, né? Por que ela não deveria estar presente no processo penal? E a gente já tem visto, né, do ponto de vista jurisprudencial, o que essa ideia de cooperação ela vem, né, paulatinamente causando, né, no procedimento penal. Então, nós temos aí esses problemas, né? Então, aqui é outra premissa básica. Além do conteúdo mínimo, repartição de funções, eu não posso interpretar uma garantia, né, contra o cidadão aqui na perspectiva do Estado de jurisdição. Não faz sentido. Se a garantia é justamente para limitar o poder, para refrear o poder. Só mais uma provocação também para você chegar numa premissa aí que eu acho interessantíssimo que a gente aborde aqui, que é a questão da chamada teoria geral do processo. Né? E eu acho ótimo tratar disso com você, porque você tinha, inclusive, né, um livro seguindo essa linha, como se ainda houvesse uma teoria geral do processo, e depois, né, da criação da BDPRO, dos seus estudos aí no garantismo processual,
você também deu uma mudança de rota aí, porque eu me lembrei dessa reflexão quando você estava justamente falando ali de jurisdição, porque na verdade a nossa teoria geral do processo, e assim, confesso que eu ainda não consegui me desgarrar totalmente dessa teoria geral do processo, acho que também pelas questões propedêuticas que a gente tem na universidade, nos cursos jurídicos, a gente tem que ficar muito ali, a gente não tem muita autonomia para a questão das disciplinas, então a gente acaba ficando muito preso ali, as emendas, as disciplinas, a gente, né, tipo, eu sou professora de uma universidade mesma, criar uma disciplina e ministrar essa disciplina, então tem que passar por um colegiado de curso, tem que passar pelos órgãos institucionais, então a gente acaba ficando muito preso ali. Mas eu gostaria muito que você falasse, né, quando você estava falando, abordando a questão da jurisdição, porque, na verdade, a nossa teoria geral do processo hoje é muito presa ali às concepções da jurisdição, então é como você disse ali, né? A gente vai estar tratando, na verdade, de uma função do Estado, a função jurisdicional do Estado, e não ao processo em si. Então, eu gostaria que você falasse, porque acho que é uma das premissas também, né, do garantismo processual, essa questão aí. Haveria uma teoria geral do processo ou não? Perfeito. No o meu primeiro livro, né, que é a Teoria Geral do Processo, seu tripé fundamental, ele é uma crítica à teoria geral do processo, mas numa perspectiva ovidiana, né? Numa perspectiva de censura ao racionalismo, de censura ao conceitualismo e de censura ao pensamento sistemático, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, e aí foi algo que eu só amadureci realmente no meu doutorado, né? A partir do Nelson Saldanha. Eu, muito influenciado pelo Ovidio Baptista da Silva, né, que foi um autor assim, importantíssimo na minha formação, então a minha crítica ao direito processual, né, quase que toda a minha crítica, ela tinha por horizonte justamente o paradigma racionalista, né? Então tinha por objeto, perdão, o paradigma racionalista. Então era uma crítica daquilo que o Ovidio chamava de ordinariedade, né? Então esse novelo racionalista no direito processual que ele chamava de ordinariedade. Mas claro, né, que isso também se manifesta no direito em geral, que é o paradigma racionalista, né, ou que pode ser chamado também de paradigma da simplificação. Aqui já puxando na ideia do Edgar Morin, ou paradigma da ciência moderna, etc. Que foram os seus estudos, né, na sua tese Isso. de doutorado. Que foram, exato, né? Na dissertação de mestrado eu fiquei trabalhando com isso, mas no doutorado também. Mas o que eu fiz no doutorado? No doutorado, já em contato com essas tantas outras ideias, como você bem pontuou, e aí também eu consegui visualizar, a partir do Nelson Saldanha, que não faz sentido você tratar da ideologia no fenômeno processual, né, apenas nessa crítica ao paradigma científico, né? E aí eu entrei na ideia, né, o professor Nelson Saldanha ele fazia isso, né, ele trabalha com ideologia em sentido amplo, minimamente, né? Quando você fala em ideologia, você deve falar em ideologia em sentido amplo e ideologia em sentido estrito. Como eu disse, o Ovidio, em geral, né, ele estava ali na ideia da ideologia em sentido amplo. E quase que todos, né, vários autores, né, ovidianos nesse mesmo sentido. O Barbosa Moreira, por outro lado, ou o Juan Monteiro Aroca, né, entre outros autores, né, eles estão ali na ideologia em sentido estrito. Então, a ideologia em sentido amplo, você tem, né, o paradigma científico, né, o conhecimento em geral. E a ideia de ideologia em sentido estrito, você tem aqui um compromisso ou, né, uma limitação do poder. Então, quando eu coloco, por exemplo, o Barbosa Moreira, quando eu coloco o Juan Monteiro Aroca, né, entre outros autores, aqui na ideologia em sentido estrito, né, claro, aqui existe uma contraposição, né, o Barbosa Moreira, né, era em favor de um processo social, né, ele era também um caudatário do instrumentalismo processual, muito claramente, né, você tem vários ensaios dele exatamente nessa perspectiva, né, de fortalecimento do papel do magistrado, etc. O Juan Monteiro Aroca está exatamente no oposto. E o que eu fiz no doutorado foi combinar essas duas perspectivas, para mostrar o quê? Que se eu analiso o fenômeno processual apenas por uma dessas dimensões, né, apenas pela ideologia em sentido amplo ou apenas pela ideologia em sentido estrito, eu tenho uma visão, né, limitada do objeto. Isso não me dá uma compreensão,
né, efetivamente do objeto como um todo. E aí entra, como você muito bem pontuou, na teoria geral do processo. Né? As minhas críticas iniciais à teoria geral do processo, elas todas eram, e aí por isso que foi um diálogo, né, que eu instituí com a obra do Fred Dias Júnior, elas foram nesse sentido do paradigma científico. Né? E aqui, só um parênteses, né? O Fred ele tinha me arguído no mestrado. Né? O meu primeiro livro ele foi fruto do mestrado, e o Fred me arguiu no mestrado. E fez algumas Só considerações. um minutinho para a gente registrar aqui, para quem não tem conhecimento. Eu posso estar enganada, você me corrija. Eu acho que aquela obra dele, né, a Teoria Geral do Processo, aquela desconhecida, né? Isso, essa Eu acho que foi desconhecida. depois, né? Então, né, provocou uma reflexão. Isso. Eu defendi meu mestrado, né? Ele tempos depois, ele produziu essa obra, né? Eu escrevi meu mestrado, mas assim, eu não durante algum tempo eu deixei, né, o trabalho um pouco de lado, fiquei matutando aquelas ideias, refletindo aquelas ideias, etc. O meu trabalho não era sobre teoria do processo, era sobre paradigma racionalista, né? Era um trabalho, né, ovidiano, né? O Fred chegou a brincar isso, né? Fala assim, não, seu trabalho é um panegírico ao Ovídio. E Não deixa de e ser também. exato. E depois ele lançou a obra. No que ele lançou a obra, eu li, né? Eu achei que o trabalho ele estava um pouco disperso, né? A dissertação ela estava com uma abrangência muito grande. Aí eu redirecionei o trabalho para dialogar com a obra dele, né? E aí eu falei assim, não, né? Eu tenho aqui exatamente uma contraposição, né? Das ideias. Aqui pode ser um objeto, uma delimitação melhor para o meu trabalho. E aí foi a ideia de fazer realmente um contraponto. E Mas produziu aquele livro maravilhoso, né? Obrigado. Aí é a sua opinião, né? Oxalá seja compartilhada, né, por outras pessoas, né, que não Ou apenas não amigos, também, né? né, que não apenas amigos. Exato, né? Acho que o importante é ler, né, concordar ou discordar, né, mas é ler, dialogar, etc, para a gente, né, Na ver se a gente verdade, realmente consegue aconteceu um avançar. episódio, né? Na verdade, eu já tinha comprado o livro, né? Isso. E aí depois você me mandou de presente, aí eu sorteei para os meus alunos, eu sempre faço isso, mas eu tinha comprado antes de você me presentear, pela importância da Perfeito. obra. Perfeito. E aqui, de fato, é um grande problema porque ele abrange diferentes fatores, né? Você colocou um que é a questão da ementa das disciplinas, né? Que a gente fica realmente preso à ementa das disciplinas, mas você poderia colocar também literatura, né? Quais são os trabalhos que a gente consegue, né? Que a gente tem para recomendar para os alunos, por exemplo, em crítica, né? À teoria geral do processo, né? Aqui é colar, os alunos me perguntam, falam assim, professor, e eu dou aula de teoria geral do processo também, né? Na verdade, eu não escolho a disciplina, né? Mas, assim, felizmente eu tenho sido agraciado aí com a oportunidade de dar aula sobre teoria geral do processo. Eu falo assim, professor, onde é que eu encontro isso? Essas críticas, né? Aí eu falo assim, olha, você encontra isso em alguns textos esparsos, aqui e acolá, etc. E isso né, para um aluno de graduação, né, que, assim, no início da faculdade, isso é realmente, né, um percalço, né? Mas Não olha, tem um livro... mas veja a minha dificuldade, você vai compreender. Você pega lá o TGP do professor Rosemiro, que está lá quase na 20ª edição. É um pouco difícil, né, a gente se desgarrar totalmente. Aí, por exemplo, se você está lá, eu gostaria de assistir isso, assim, você chegar na sala de aula o primeiro dia, você ser o professor de teoria geral do processo, né? Uhum. Porque antes também de apresentar a crítica, você vai ter que apresentar para eles o que é a teoria geral do processo, e para isso um Isso, semestre chega a ser até pouco, né? Então você vai ter que falar do tripé isso, fundamental para depois, você já não pode chegar direto com a crítica, né? Você vai ter que, isso. né? Então, assim, Exato. Eu tenho que construir e desconstruir, né? Mas é interessante por quê, né? Porque quando você entra na parte histórica, né? Você pega a parte histórica, a evolução do direito processual, né? E aí você pega no próprio surgimento da teoria geral do processo, no insulamento da teoria geral do processo no procedimento civil, né? Por força da contribuição que houve em Diana, e aí você já começa a resgatar as críticas que os, entre aspas, né, processualistas penais ou procedimentalistas penais, eles começam a fazer a teoria geral do processo, já começa a mostrar os problemas, né? Os problemas. O difícil é enfrentar propriamente esse tema nas primeiras aulas, né? sim. E aí realmente é praticamente impossível.
Não, mas é o né, que um você enfrentamento. disse também, né? As próprias bases históricas já vão trazendo também os elementos para depois a gente fundamentar a crítica, Isso, né? De fato, né? Quem na verdade começou essa discussão aí de teoria geral do processo, não há teoria geral do processo, na verdade foram os processualistas penalistas, né? Na verdade, isso. porque os atinge direta, eles entendem que os atinge diretamente ali, né? Na questão da dogmática. Porque sempre teve esse apego, né? É fato isso, né? E é tanto que os autores de teoria geral do processo, ou os professores, né, de teoria geral do processo e os autores de teoria geral do processo, né, assim, a maior parte deles são professores e autores de processo civil. Não são estudiosos, né, que transitam também pelo direito processual, né, ou pelo procedimento civil, pelo procedimento penal, né. E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu, em verdade, eu comecei dando aula de processo penal, né. Então eu passei, eu passei 2 anos e meio dando aula de processo penal, é, e aí, paralelamente, também a processo civil, né? Ou a procedimento penal, procedimento civil, né? Como a gente prefere chamar. Eu vou até pegar É, esse gancho, desculpa te interromper, porque o nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho, a gente tem aqui 13 minutos, mas eu vou pegar esse gancho para gente fechando, você fechando aí as premissas do garantismo processual, justamente nessa questão, se haveria um processo civil, se haveria um processo penal, um processo tributário, um processo administrativo, porque é uma das premissas também, né, do garantismo processual. Então, já que isso, você entrou, por isso que eu te interrompi, para você fechar essa premissa também. isso, exato, perfeito. Quem melhor desenvolve isso é o Eduardo, né? É, mas também tem um texto de Crevelin muito bom a respeito desse tema. O Eduardo, né? Eduardo Costa. A gente começa a chamar, né? Pelos Edu, né? Pelos apelidos, a gente não ajuda quem estiver assistindo depois, né? Que não vai conseguir Eduardo encontrar o. José da Fonseca Costa. Isso, isso. É, mas o Eduardo ele trabalha muito bem essa perspectiva, né? No sentido de que o direito processual, né, que tem o seu chão na Constituição, aqui é a expressão dele, né? O direito processual ele é o direito constitucional aplicado, né? Tem um constitucionalista mineiro que já tinha, em certa medida, também essa ideia, que o nome me escapou agora. Daqui a pouco daqui a pouco vem aqui a memória. Mas o Eduardo ele desenvolve essa ideia, né, muito melhor, do direito processual como um direito constitucional aplicado. Né? Então, o que nós defendemos, em linhas gerais, é que o direito processual ele é o direito constitucional, né? Ou um direito constitucional aplicado. E aí o que você tem infraconstitucionalmente, né, seria um direito procedimental civil, um direito procedimental penal, né? O direito processual ele é o direito das garantias. A gente pode colocar isso de outra forma. Assim como, fazendo uma complementação da sua provocação anterior, né, o que a gente defende não é uma teoria geral do processo, é uma teoria unitária do processo, Isso. que poderia ser justamente, né, você poderia usar como sinônimo uma teoria do garantismo processual, né, Porque uma teoria o das processo como garantias. garantia é um só, não é isso? O processo como garantia é um só. Né? Então, assim como aqui na universidade eu tenho um grupo de pesquisa processo constitucional. Então, todo mundo acha que é para tratar das chamadas ações constitucionais, mas não é isso. É essa perspectiva constitucional do processo para todo e qualquer processo, como você disse, o infraconstitucional seriam os procedimentos, né? Exato, exato. Ou seja, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a condição de possibilidade, né? As garantias processuais enquanto condição de possibilidade, né? E não mais o que a gente tem infraconstitucionalmente. Aqui a gente pode fazer, assim, uma complementação, né? Um adendo também, né? No sentido de que o próprio modelo processual, né? Quando o Código de Processo Civil ele veio à tona, vários autores, né, rapidamente vários autores se apressaram no sentido de dizer de que o Código de Processo Civil ele teria instituído um novo modelo processual. Ora, mas será que a ideia de um modelo processual ela é instituída infraconstitucionalmente? Ou será que isso é algo que decorre, né, da Constituição, é algo que está no texto constitucional? Né? E aí você tem um problema, né, que é formidável, né? Se o modelo processual ele né, por si só, em essência, né, uma limitação do poder, né, como é que isso estaria,
né, infraconstitucionalmente. Claro que isso se desdobra infraconstitucionalmente quando você pensa no princípio da legalidade processual, que é um, entre aspas, não princípio, né, né, em direito processual, né, legalidade processual, mas você tem isso justamente vai se manifestar, né, com o procedimento. O procedimento ele expressa, né, a legalidade processual. E aí eu caio aqui num problema, né? O Backlaut aqui colocou, né? Esse é um problema, Backlaut, que eu acho, inclusive, que eu não estava olhando aqui, inclusive, eu não sei se alguém fez alguma outra pergunta antes, tá? Se você... Não, Não? pergunta não, mas eu queria pedir desculpa aqui, porque a gente está muito prestigiado e a gente não dá tempo, assim, a gente não consegue agradecer os amigos, mas olha como a gente está prestigiado aí nessa pergunta do Beck, né? Pois é. E aí, Beck, você tocou num tema que é fundamental, né? Inclusive, porque essa divisão de competência lá no 22 e no 24, né? Até então, me parece que antes dessa perspectiva, né, que o Eduardo coloca, não existia uma clara diferenciação entre o que seria norma processual, né, e procedimentos em matéria processual, né, para trazer aqui os termos que a Constituição adota no 22, inciso 1º, e no 24, inciso 9º, alguma coisa nesse sentido. Então, então havia, né, claramente esse problema. E me parece que essa perspectiva que o Eduardo traz, né, e que o Diego ele desenvolve isso num texto, tanto o Eduardo quanto o Diego, né, eu acho que você tem aqui subsídios, um ponto de partida mais sólido, né, para o desenvolvimento dessa temática e dessa diferenciação de competência, né. Eu acho que esse é um desdobramento importante, né, não é o único, mas esse Eu sem queria dúvida é um também desdobramento importante. só fazer um parênteses que você vai concordar comigo, assim, lançar aqui para quem ainda não eu acho que é uma ideia nova do Glauco Gumerato Ramos, e ele falou no congresso da ESA, da OAB aqui de Minas, na semana passada, e eu achei fenomenal, e eu quero ler com mais vagar ainda, trocar alguma ideia com ele, porque nisso que a gente estava falando, só para fechar da teoria geral do processo, ele propôs uma disciplina, assim, direito do processo, né? E aí acho que soluciona também essas questões aí, essa outra questão adjacente que a gente estava tratando ali de processo penal, processo civil. Então, essa concepção dele aí de uma disciplina mesmo para os cursos jurídicos de direito do processo. Então, eu acho que solucionaria bem essa questão também, ainda vou ler com mais vagar. Mas eu queria pedir que você encerrasse, Matheus, a gente tem 5 minutos agora. Ele cai automaticamente, né? Aí 1 minutinho antes eu vou encerrar para a gente não perder, para ficar Tá bom. gravada, para a gente não perder, eu te aviso. Mas eu gostaria que com as suas palavras você fechasse aí para quem está nos ouvindo as bases, na verdade, do garantismo processual, o que o garantismo processual pode trazer aí de benéfico para a gente. Perfeito, né? Claro, eu preciso recomendar também, por conta do tempo, né? É interessante que eu recomende aqui outros trabalhos, né? Ótimo. Mas o Eduardo também ele tem um trabalho, quando se pensa em garantismo, e vejo que esse tema, esse assunto ele se tornou pejorativo, né? Porque quando se pretende criticar algumas decisões, né? Do STF, por exemplo, né? Sobretudo decisões penais, né? Exato, né? É porque esses garantistas, né? Essa visão garantista... Querem bandido na rua, querem ver bandido na rua. Exato, não tem nada a ver, né? Não dá pra gente confundir garantismo com abolicionismo penal ou eventualmente com uma decisão equivocada, né? É importante estabelecer que o garantismo ele não é uma teoria da decisão, né? Ele não se presta a uma teoria da decisão, é uma teoria, né, do processo. Mas o Eduardo ele tem um texto, né, justamente, e assim, a gente não pode confundir também garantismo processual, né, tal qual a gente está conversando aqui, com o garantismo ferrajoliano. É o garantismo jurídico, sim. O Ferraioli, né? O Eduardo ele tem um texto exatamente sobre isso, né, que eu também recomendo, né, publicado no Empório do Direito, que eu também recomendo, né. Aqui é colar também, vê se alguém... Recomendar, desculpa, Matheus, só recomendar a coluna do Edu e do Antônio Carvalho, Garantismo Processual no Empório do Direito.
Exato, é uma coluna coordenada, né, pelo Eduardo Costa e pelo Antônio Carvalho, né, todas as segundas-feiras, né, tem publicações de textos alinhados, a coluna, o nome da coluna é Garantismo Processual, e todos os autores que eu citei aqui, né, eles publicam regularmente por lá. E então, assim, também não dá para falar assim, porque o garantismo tal, né? O que vocês fazem é uma leitura equivocada do garantismo ferraioliano, tal. Mas assim, a gente não se propõe a fazer um garantismo né? No sentido de traduzir as ideias aqui ou de mal interpretar as ideias do Ferraioli, né? Existe um chão próprio, existem premissas próprias, existem construções próprias, né? Né, como o próprio Eduardo coloca, né, o Ferrari não tem a carta patente, nem se nunca, né, invocou isso, né, do garantismo. Então essa, né, é a ideia de que o processo é uma garantia para fechar, né? O processo ele tem um conteúdo mínimo, né, um conteúdo próprio que não se confunde com o contraditório, com a imparcialidade, com a ampla defesa, etc. Nesse conteúdo próprio você tem a ideia de repartição de funções, né, ou reparto de papeles, né? Então aqui está na contramão da comunidade de trabalho. A gente não pode trabalhar a partir da ideia de que o processo é um instrumento da jurisdição, né? Não adianta você colocar o processo, entre aspas, no centro da teoria geral do processo e dizer e continuar afirmando que o processo é um instrumento da jurisdição, né? Isso é trocar 6 por meia dúzia, você não fez absolutamente nada. E também essa própria compreensão, né, das garantias processuais, no sentido de limitar. E eu não posso interpretar uma garantia, né, ou entender que algo seja uma garantia se isso de alguma forma, né, leva a um favorecimento ou a um fortalecimento do Estado de jurisdição. Não faz sentido. E obviamente que essa aqui não é uma negativa, né? O garantismo processual ele quer acabar com os poderes do magistrado ou coisa do tipo. Obviamente que não, né? O magistrado ele tem que ter poderes, né, para efetivar suas decisões, né? Nós temos aqui conquistas, né, no sentido de que matérias, né, o impulso oficial, matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, determinadas matérias possam ser conhecidas de ofício. Então, não existe essa preocupação, né? Vamos acabar ou vamos abolir com os poderes jurisdicionais, né? Não tem em absoluto nada, né, nesse sentido. Só para fazer um contraponto aqui, né, muito rápido, né, agora em tempos de pandemia, né, que multiplicaram-se decisões as mais criativas possíveis, né? Nós, o Diego Crevelinho e o Antônio Carvalho fizemos um texto justamente criticando uma decisão jurisdicional que não havia reconhecido, né, ao exequente, no caso a um credor, que ele pudesse, né, requerer a penhora, né, salvo engano era o Bacenjúdio ou alguma coisa nesse sentido, em virtude da pandemia. Então, negando garantias processuais do exequente. Ora, como assim? Como assim? Né? Querido, como assim? eu vou pedir desculpas, a gente vai ter que se despedir agora para eu conseguir gravar. No nosso maior público. Agradecer a presença de todo mundo. Fomos muito prestigiados. Agradecer demais sua disponibilidade, você ter aceito o convite. Espero que a gente possa estar juntos em outras oportunidades, né? E muito, muito obrigada. Muito obrigado também, foi um prazer. Beijo, beijo nas meninas. Obrigado, tchau, tchau. Um beijo também.